Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Amém? Antes de você se assentar, eu quero lhe dar a coluna dorsal, o tema da mensagem para nós aqui esta noite. Diga: eu sirvo. Mais forte: eu sirvo a um Deus agradecido. Eu sirvo a um Deus agradecido. Assentados, por gentileza. Amados, quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrevera Lucas, nós temos aqui as maiores parábolas do Senhor Jesus Cristo, está contida neste Evangelho. Interessante que Lucas endereçou os seus escritos a um certo Teófilo, tanto o Evangelho que traz o seu nome, quanto Atos dos Apóstolos. E por sua vez, ele endereçando estes escritos, principalmente às igrejas gentílicas, aonde Paulo ensinava, porque Lucas era um dos companheiros de viagem de Paulo. Só que tem algumas narrativas que Lucas escreveu, que nos prende a atenção e nos faz parar para meditar. Igual estes versículos, ora, acabamos de ler todos juntos. Quando ele está escrevendo o capítulo 5, ele diz que Jesus estava ensinando uma grande multidão. E esta multidão estava já bem perto da praia. Interessante é que Jesus pediu um barco emprestado. Por quê? Porque é de natureza do ser humano, quando está acontecendo um evento, quando está acontecendo alguma coisa, é natural que se tem alguém à sua frente, você vai pedindo aquela licencinha assim, com o ombro assim, para ir na frente, porque você quer ver quem está falando. E como Jesus estava ensinando a multidão, e a multidão vinha, de repente a água já estava logo perto de seus pés, e ele viu um barco ali de pescadores. Então ele pensou: vou pedir um barco emprestado, que a multidão vai parar de vir para a frente, e eu vou com paciência conseguir ensiná-los. Então ele olha o barco e pede o barco emprestado, o barco de Simão. Quando ele pega o barco de Simão, ele entra dentro do barco de Simão e diz: me afasta um pouco para poder ensinar a palavra de Deus sobre o reino dos céus a estas pessoas. E ele o afasta. O detalhe da palavra é que diz que Jesus sentou-se e, sentado, ensinava a multidão. Haja vista que ele estava dentro de um barco. E já viu, quando alguém vai fazer alguma coisa, sempre tem aquelas pessoas que torcem do contra, sempre tem aqueles do contrário, aqueles que ficam dizendo: não vai dar certo, não vai funcionar. Por que Jesus se assentou-se? Porque ele estava dentro do barco. Aquela turma do contra, se ele ficasse em pé, ia dizer: tomara que a primeira onda que passe derrube ele do barco. Tomara que a primeira onda que vem
faça ele cair. Tomara que a primeira onda que passar por ali, faça ele desistir dessa pregação. Tomara que a primeira onda venha fazê-lo ficar frustrado. Quando você se põe de pé a querer fazer alguma coisa, a turma do contra já vem dizendo, não vai adiantar. 7 semanas não vai adiantar. Não adianta você se misturar com esse povo. Tomara que a primeira onda derrube ele. E vem a primeira onda, você passa a primeira semana. Vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a 7ª semana. E você está aqui de pé para provar para a turma do contra que não é como eles querem. É como Deus quer na sua vida. Outra coisa que eu acho impressionante. Jesus terminou, olha para Simão, simplesmente, muito obrigado, tchau, fui. Não. Jesus disse para ele, Simão, vai para onde as águas são mais profundas, vai ao mar alto e lança a tua rede. Só que nós temos que entender a situação que ele estava passando, vivendo. É a mesma situação que tem pessoas aqui esta noite vivendo, a mesma situação. Porque ele era pescador, ele trabalhou a noite inteira. Gente, ele trabalhou o 3º turno inteiro. O sol já tinha raiado, Jesus já estava pregando, a multidão já estava totalmente acordada. Eles ainda estavam trabalhando. Pescador sem peixe é um pescador frustrado. Por quê? Porque você só prova que é pescador se você tem peixe. Não adianta ter o barco e ter rede se não tem peixe. Eles estavam fisicamente cansados, porque tinham trabalhado a noite inteira. Eles estavam financeiramente quebrados, porque eles precisavam do peixe como moeda de troca. E eles estavam moralmente frustrados, porque pescador sem peixe também não é pescador. Agora, para você aqui esta noite, de repente você chegou aqui financeiramente quebrado, a sua moral está descaída, o seu semblante está descaído, você não consegue mais sorrir como sorria antes. Só Deus sabe como é que você entrou aqui esta noite. O coração seu está amargurado, está apertado, está moído, a sua moral está baixa, porque tudo o que você lutou para fazer até hoje, nada deu certo. Mas deixa eu lhe dizer e profetizar para você aqui esta noite, nesta noite, assim como Jesus pediu o barco de Pedro emprestado, ele pede o teu esta noite também. Ele vai mudar a tua história e a tua situação. Não existe frustração para quem empresta o barco para Jesus. Para de lutar com as tuas próprias forças. Você não entendeu que até hoje nada deu certo? Foi justamente porque não deu peixe na sua rede, é que você está aqui esta noite. Porque Deus quer provar que todos os teus planos são muito pequenos perto do que é que Ele tem para você. Passou a noite inteira sem pegar absolutamente nada. Chega Jesus e manda ele ir. Coisa linda quem obedece, né? Ele poderia ter falado para Jesus, escuta, tu não é filho do carpinteiro José? Tu não é lá da região da Galileia? Tu não é conhecido como Jesus de Nazaré? Vem tu lá, aprendendo a carpintaria a vida inteira, vem aqui querer me ensinar de pescaria? Eu entendo de pescaria, tu de carpintaria, fica no teu ramo que eu fico no meu. E pronto. Ele simplesmente poderia ter deixado quieto, mas não, ele disse, porque o Senhor manda. Então, como o Senhor manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou lançar a minha rede. Quando você emprestar o teu barco para Jesus, quando você dizer, Jesus, a minha vida não passa verdadeiramente de um barco, está apenas passando, você então vai entender o que é que Deus tem para ti.
é uma passagem que mais me fascina, foi porque assim, ele emprestou o barco, e foi, lançou a rede. Quando ele começou a puxar, e puxa uma vez, e puxa outra, a rede quase se arrebentando toda, e ele puxando a rede. De repente ele falou para o companheiro, força aí, porque Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de pescaria de Simão. Puxa a rede, puxa mais forte. De repente eles olham, o barco deles está indo a pique. Só que quando eles olham para o barco, não cabe mais peixe. Só que a metade da rede ainda está para fora. O que eu vou fazer? Então eu vou chamar os meus amigos para dizer para ele que Jesus entrou no meu barco, me abençoou tanto, que a bênção que ele me deu dá para mim, dá para você, dá para minha família, dá para o meu amigo, dá para o meu companheiro, dá para todos, porque Jesus é quem faz essas coisas. Sabe? Quem está comigo, diga amém. Jesus nunca vai te dar bênção nenhuma, enquanto você ter aquele pensamento de dizer assim, quando Jesus me abençoar, eu vou jogar na cara deles. Quando Jesus me der, eu vou jogar na cara deles. Quando Jesus me der isso, eu vou jogar na cara deles. Só para eles verem. Você nunca vai receber bênção nenhuma, porque Jesus não é vingativo, Ele perdoa. Quando Jesus te abençoar, é para você pegar aqueles que apontaram o dedo dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, pegar eles e convidá-los para uma churrascada e perguntar para eles, precisa de alguma coisa? Porque Deus me deu, o meu barco está cheio, agora eu quero que o seu também seja cheio, 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 porque quando Jesus está no negócio, tudo fica transbordante. Para nós encerrar, que as nossas horas passam depressa. Quando eles viram os dois barcos cheios, que quase iam a pique, sabe o que foi que Pedro fez? Eles já estavam lá na praia. Jesus pediu o barco emprestado. Simão emprestou. Jesus mandou ele ir pescar. Ele foi. Aonde é que Jesus ficou quando ele foi pescar? Aonde é que Jesus ficou quando eles foram lançar a rede? Jesus pegou o barco, terminou a pregação dele, terminou. Eles foram pescar. Aonde é que Jesus ficou quando eles foram pescar? Jesus não desceu do barco, Jesus não ficou na praia, Jesus foi junto com eles no alto mar. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando Jesus entra no teu barco e ele diz para você, você precisa tomar uma atitude, você precisa ter fé, você precisa mudar os seus pensamentos. Quando ele diz para você, vai ao mar alto, arrisca, bota a tua fé em ação, ele não desembarca do barco, muito pelo contrário, ele vai com você lá no alto mar, dizer para você, eu não te falei que ia dar certo? Eu não te falei que se você me obedecesse ia dar certo, tá vendo? Tá bom de bênção assim para ti? Agora chama o teu companheiro, porque também tem bênção para ele. Quando Pedro vê o barco dele transbordando, ele vê o do outro quase indo a pique, ele se ajoelha diante do Senhor e diz, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Duas coisas nessa atitude de Pedro que eu quero compartilhar com você e encerrar. Primeiro de tudo, ele teve Jesus como Senhor da vida dele. Ele teve Jesus como seu Deus. Ele se prostrou e adorou ao Senhor Jesus pela bênção. Deixa eu aproveitar um gancho aqui.
Deixa eu aproveitar um gancho aqui de adorar Jesus pela bênção. Às vezes você passa o ano inteiro vindo aqui, pastor Ferreira, me ajuda, pastor Cleito, e vem pedir, me ajuda em oração, porque a coisa não está boa. E você vem, faz corrente, e na medida do possível, a gente ora e luta, para que Deus venha dar vitória para você. Quando você clamou, Jesus te ouviu. Quem Ele ouviu, diga amém. Amém. Agora, por favor, gente, por favor, como irmão, eu te peço, no Natal, não esqueça de Jesus para a tua festa de Natal. Ele te socorreu o ano inteiro. Aí quando chega no Natal, você vai lá pagar rodada de cerveja para os amigos, vai pagar champanhe para o outro para passar o Réveillon, vai para lá pular 7 ondas, vai jogar flor, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê. Não, não senhoras e não senhores, se Jesus foi quem te socorreu o ano inteiro, Ele te consolou na tua hora do pranto, convida Ele também para se alegrar contigo nas tuas festas. Ele se prostrou porque Jesus era o Senhor da vida dele. E a segundo passo, ele reconheceu que ele não era nada, ele era pecador. Querido, família sem Jesus não consegue. Empresa sem Jesus não vai. Mas irmão Danilo tem tanto... Não. Que eu estou me referindo não é o montante de dinheiro, eu estou me referindo à valorização humana, o valor do ser humano, porque Deus deixou as coisas para nós usar, e as pessoas para serem amadas, só que nesses últimos dias, ama-se as coisas e usa-se as pessoas. Você, de repente, lá na sua empresa não passa de um número, é só mais um. Se acaso começar a produção a cair, você de repente é o primeiro a ser demitido, porque eles usam as pessoas e amam as coisas. Mas nós aqui esta noite, estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo para você, nós amamos você, e em nome de Jesus você vai lançar a rede, você vai encher o seu barco, a sua família será próspera, e os teus amigos, teus companheiros, ainda vão compartilhar contigo dessa bênção. Com a permissão do nosso pastor, igreja de pé, por favor. Eu quero orar por você, que quer entregar, não o barco emprestado, mas a sua vida para Jesus, para Ele fazer toda a diferença, para Ele mudar a sua história. Escuta, uma vez eu fui visitar uns irmãos, ele pegou e disse assim, irmão Danilo, vem cá ver uma coisa, a garagem dele estava fechada, tinha uma padaria ali dentro, todo o maquinário, forno, tudo o que você imaginar de padaria, tinha ali dentro, fechado. Ele disse, irmão Danilo, faz 1 ano que está fechada, o que eu faço? Eu disse para ele, apenas vamos orar e deixa Jesus agir. Entramos dentro daquela garagem, levantamos as mãos e oramos. Ele recebeu um dinheiro que ele tinha de um serviço que fez, e disse para a mulher dele, foi orado, agora nós vamos fazer nossa atitude de fé. Tira as máquinas para fora, lava jato em tudo, limparam tudo. Tu sabe fazer docinho? Sei. Então, com esse dinheiro nós vamos comprar os ingredientes, tu faz os docinhos e eu vou sair de porta em porta com a bicicleta para vender. Eles foram embora, levaram a padaria junto. A última notícia que eu tive deles é que só para entrega eles tinham tirado um furgão 0 para fazer entrega daquilo que eles tinham em casa. Deus abençoou a vida deles. Eu quero orar por você rapidamente à frente, rapidamente que nós já vamos orar, porque as horas já se passaram. Eu quero orar por você que quer entregar a vida para Jesus, porque Ele tem bênção, Ele tem vitória. De repente você está aqui igual Pedro, igual João, Tiago, frustrado, porque você lutou até agora e nada deu certo.
De repente o médico disse para você que não ia dar certo, mas nós estamos aqui dizendo: Jesus vai entrar no teu barco. Eu vou orar, as nossas horas já foram. Podemos orar? Levanta sua mão direita ao céu. Pai celestial, cuja presença estamos e habitamos, uma vez mais, mestre querido, eu te louvo e te agradeço por cada vida que está aqui esta noite, porque eu acredito, Deus, piamente, eu acredito, meu Senhor, que nesta casa de oração ainda vai acontecer muito milagre aqui, ó Pai. Vai acontecer muito milagre na vida destas pessoas, na família deles. O Senhor há de mudar história aqui, ó Deus. Ainda vai mudar, ó Deus, a ponto dele não conseguir suportar sozinho, e que seus amigos, seus parentes, seus chegados mais próximos, seus companheiros vão dizer: você pode vir aqui ver minha família, está reestruturada, a minha empresa estava falida, agora está bombando. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou na minha causa, Jesus Cristo entrou na minha saúde, Jesus Cristo entrou na minha família. Ele aqui comanda tudo, Ele faz tudo como Ele quer, e eu apenas obedeço em lançando a rede. Pai celestial, uma vez mais, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém.